Olá, amigos, aquele abraço. Terça-feira, 8 da noite, sempre nosso encontro com o programa Max Esporte aqui na TV Max. E meia-noite tem aquele repeteco, são 4 anos. O Ricardo Mazella está de volta, possivelmente na próxima terça-feira já estará comandando o programa Max Esporte. Você já sabe, Max Esporte que tem o patrocínio de Rei TV. Comprar para quê? Lugar é muito melhor. De Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E o carrinho vermelho, eu vim até de vermelho, Insetbom. Tá certo, então? Vou fazer o seguinte, antes da gente chamar daqui a pouco o Paulo Bizarro, tem também o Raulzito com o fisiculturismo e ainda tem também uma matéria especial com o nosso Rogério Vilela, que vai trazer um detalhe importante para nós aqui nesse primeiro bloco. Bota a galera aqui que vai participar com a gente, meu querido Mateuzinho, tá aí o Mário Silva abaixo de mim, tem um Bocão, sorridente, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, comanda tudo. E o Gustavo Cunha, que está abaixo dele, meu querido Gustavo Cunha, filho do nosso querido José Cunha. Nosso Gustavo Cunha, que trabalhou com a gente na Roquete Pinto como plantonista, grande jornalista, está nas redes sociais aí. Nosso Gustavo Cunha participando conosco também. Eu começo com você, Octávio Bocão, o seu boa noite aqui no programa Max Esporte. Muito boa noite, Carlos Borges, Mário Silva, pessoas importantíssimas na minha vida, e o Gustavo Cunha, que é filho do nosso grande Cunha, eterno Cunha. É uma honra estar aqui ao lado de todos vocês, e principalmente do Cunha, que acabou de perder recentemente seu pai. Eu tenho várias histórias assim, não presenciais com o seu pai, mas foi muito marcante na minha vida. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa Max Esporte. O meu boa noite vai em cima especial do Dorival Júnior, que é um cara fantástico. Não o conheço, nunca trabalhei com ele, mas fez muito por merecer essa conquista da Copa do Brasil, por tudo que passou recentemente. Quando eu falo recentemente, é da história do próprio Flamengo, que é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, e não foi determinante na sua escolha em relação a um treinador que é o último remanescente desse pessoal, desses treinadores que a gente tinha aquela ciranda, Luxemburgo, Mano Menezes. Desculpa, gente, caiu. Até fiquei nervoso em relação ao Dorival Júnior, mas esse, meu boa noite, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Eu acho até que o Flamengo valorizou no último jogo, mas foi muito merecido o São Paulo Futebol Clube ganhar esse campeonato. Mário Silva com a gente. Mário Silva, o seu boa noite, Mário. Boa noite, Carlos Borges. Um abraço para o Bocão, um abraço para o Gustavo Cunha. Esse abraço especial, porque ele é filho do José Cunha, que nos deixou recentemente. Meu companheiro na Rádio Nacional, meu companheiro na Rádio Capital. Eu fui ouvinte do Cunha desde o tempo do rádio, né? Cunha trabalhou na Rádio Tupi, trabalhou na Rádio Bandeirantes de São Paulo, deu show na televisão, não só na TV educativa, como na TV Nacional de Brasília, e um profissional da mais alto gabarito, trabalhou também em programas importantes, como programas de auditório, de dia a dia, enfim, tudo isso. E tem uma história deliciosa com ele, com o Garcia Júnior, não posso contar porque vai estourar o programa, mas um dia eu conto, que mostra a força do José Cunha fora do Rio de Janeiro, quando ele foi abordado por um torcedor em Curitiba. E o outro boa noite vai para o Vasco da Gama, que ontem finalmente conseguiu sair da zona do rebaixamento, um jogo dificílimo, vitória no finalzinho, um gol que o Jair tirou da cartola, e o Vasco agora saiu da zona do rebaixamento. Acredito eu sempre disse aqui no Max Esporte que ele não vai cair, acredito eu que ele saiu, para a alegria do meu neto, para não mais voltar. Valeu. Gustavo Cunha, eu queria, antes de você dar o seu boa noite, Gustavo Cunha, eu queria que você registrasse o que o seu pai, por exemplo, quando garoto, criança, bem criança, te levava, por exemplo, aos auditórios, às partidas. Como é que era esse convívio seu quando criança, quando bem pequenininho, quando você começou a conhecer o futebol, hein, Zé Cunha? O nosso querido Zé Cunha, o Gustavo Cunha está aqui, o filho dele. Boa noite. Boa noite, Borges, Mário, Bocão.
Queria começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado pelo convite, de poder estar participando. Enche meu coração de alegria e me conforta as palavras que vocês falaram sobre o meu pai. E respondendo a sua pergunta, Borges, a minha mãe tinha um pouco de receio que eu frequentasse estádios. Mas quando eu completei 10 anos, ela liberou meu pai para me levar. Então, nessa época, ele estava comentando para uma rádio, então eu ia com ele. Ia todos os jogos dos diversos times, ele me levava. Então aí eu comecei a me interessar pelo futebol, pelo jornalismo esportivo. Desde cedo já comecei a ter em mente que um caminho que eu queria seguir era o jornalismo esportivo, só que um pouquinho diferente do meu pai. Eu tenho algumas experiências em rádio, em site, mas para narrar, deixa só pro velho Cunha mesmo, que para narrar eu não tenho esse talento não, Borges. Valeu, Gustavo Cunha. E você vai participar com a gente aqui. A gente vai falar de Vasco, que o Mário falou. Vamos falar do Dorival Júnior, comparar ele até com o Fernando Diniz. Não fazer uma comparação em termos do técnico Fernando Diniz e o Dorival, mas qual a importância desses dois para o futebol brasileiro. Vou fazer o seguinte, vou chamar de imediato o nosso Paulo Bizarro, porque você sabe que aqui é Games, é com o nosso Bizarro. Vai lá, Paulinho! Ai, 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 ai. Tá chegando, a hora tá chegando nada, chegou a hora do E-Games, tamo na área, trazendo notícias do mundo dos esportes e dos games. E vem aí a nossa lounge no Worlds da Coreia do Sul, que acontece de 10 a 19 de outubro. Tá chegando a hora e a lounge promete arrasar e passar de vez para as grandes finais. Terceira equipe a conseguir ir 2 vezes para o Worlds e a primeira do Brasil a conseguir ir 2 vezes de forma consecutiva. Go Loud, tamo junto! A dica de games de hoje é de um jogo sensação. Tinha uma legião de fãs muito antes do seu lançamento. Starfield, exclusivo do Xbox e do PC, chegando. Um jogo em mundo aberto, onde você pode criar o seu personagem do jeito que você quiser. Você pode criar sua própria nave e traçar seu próprio caminho nesse universo de mais de 1000 planetas a serem visitados. Um jogaço que você assiste nesse instante na sua tela. This is where we belong. Só jogaço! E semana que vem tem um tira-teima. É Futebol 2024 versus EA Sports FC 24. Quem é o melhor? Quem os fãs estão adorando? O que estão detestando? Você vai ter esse tira-teima aqui no seu E-Games. Continue conosco. Até a próxima semana. Beijo enorme. Tchau! Valeu, meu querido Paulo Bizarro. Aquele abraço. Olha aqui. Agora é hora de falar do fisiculturismo com Raulzito. Alô, Raulzito! Fluminense joga quarta-feira, hein? Aquele abraço pra você, Raulzito. Chegamos, meus bodybuilders! E o seguinte, a gente sempre tenta fazer um quadro alegre, descontraído, levando até você o melhor do fisiculturismo, mas hoje vai ser mais um alerta, uma precaução. Algumas semanas atrás nós tivemos a perda de um fisiculturista, Justin Vick, da Indonésia, de 33 anos. E Justin, além de atleta de fisiculturismo, era influencer digital e personal trainer. Ele costumava gravar esses vídeos com altas cargas elevadíssimas, indo até o limite, mas como eu disse, Justin era personal trainer, ou seja, ele sabia o que estava fazendo, o que podia fazer, o que não podia, ou seja, era um cara experiente dentro de uma academia. E infelizmente, o que nós vamos ver no vídeo a seguir são cenas fortes, mas que foi uma fatalidade. Ele sabia o que estava fazendo. Em um agachamento,
que ele colocou a carga máxima dele, que ele nunca tinha feito, na verdade, 210 quilos. Ele falhou no exercício e, infelizmente, a barra cai sobre o teu pescoço e acontece essa fatalidade. E isso, infelizmente, é o tipo de cena que eu não gostaria de trazer aqui no nosso programa. Mas Justin sabia o que estava fazendo. E tem muita gente na academia que não sabe o que está fazendo. E que isso sirva de exemplo. Infelizmente, um exemplo que foi uma fatalidade. Mas que realmente eu vejo muita pessoa que não sabe o que está fazendo dentro da academia, que faz exercícios errados, corre sérios riscos. Eu presenciei, semana passada mesmo, uma pessoa na minha frente, eu estava a 1 metro dela, foi levantar um peso, não botou as presilhas, e provavelmente um peso que ele não estava acostumado a fazer, e tinha uma menina sentada, descansando uma série que ela tinha acabado de fazer. Quando ele levantou, o peso virou e por centímetros não cai na cabeça da menina. Seria mais um acidente e eu presenciando à minha frente. E fora os acidentes que possam acontecer, tem um risco de lesões. Eu vejo muita gente treinando errado. Gente, não é vergonha pedir ajuda para um personal, para alguém mais experiente. Não é vergonha, é precaução. Então fica a dica, fica o alerta. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Esporte. E nós vamos estar mais alegres, vamos estar mais descontraídos e vamos voltar a falar do Mr. Olímpia. Tem muita notícia boa saindo. Vamos falar dos gringos também, principalmente do gringo mais amado do Brasil, Siban. Siban tá um monstro e nós vamos trazer ele aqui semana que vem. Mas antes, um recado aqui, vou falar bem pertinho de vocês. Um recado para a nação rubro-negra. Desculpa, Borges, mas eu tinha que falar isso, que tá triste, com razão. Mas um recado, uma dica, na verdade. Quarta-feira, 9h30 da noite, Flusão e Inter. Assistam a gente na TV. Aquele abraço e até semana que vem. Valeu, já entrou no clima, né, Raulcito? Mas bem lembrado esses detalhes aí. Mas já entrou no clima, mas bem lembrado a questões em relação a questões de se utilizar corretamente os aparelhos e não vacilar. Mas bota o Bocão de novo aí. Bota o Bocão aí de novo. Eu queria... Conhece o Rogério Vilela? Você conhece o Rogério Vilela? Pô, meu grande amigo e irmão e um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Super estudioso, doutorado, mestrado, tudo que você imaginar, ele é de melhor na vida. E além de ser um ser humano fantástico. Ele tem um recado pra gente, que ele mandou pro Mazella, e a gente reproduz aqui, meu querido Matheus. Fala, Mazella. Tô aqui, ó, Arena Beach Tênis Flá, professor Rodrigo Mello, essa fera aqui. Como é que funciona essas aulas? Pô, fala, Roger. A dinâmica beleza? disso. Então, a gente funciona aqui de domingo a domingo. Temos aulas na parte da manhã, tarde e noite de beach tênis. Tem futevôlei agora, também vai ter a parte da luta. E trabalhamos com eventos esportivos também. Caso não queiram trazer qualquer evento pra gente, é só entrar em contato com o Rogério ou com o nosso telefone da própria Arena mesmo. It's written like cartoon. The jewelry and bitches I'm fucking with always the same, dripping like monsoon. Don't fuck with the platoon. We getting it popping like balloon, making moves like serpentine. Got all these dudes all confused. Air Force One I'm stepping on. It's me, Henny, and Benjamin. Too sick, I need medicine. Fuck around, even like skeleton. She tripping like menopause. All these dudes be acting hard, but ain't. Então, Rodrigo, mas eu tô vendo aqui também que vocês têm uma estrutura para class training. Pô, é muito interessante. Então o cara faz o beach tênis, ainda tem a possibilidade de fazer um treinamento de força, treinamento para a saúde. Funciona dessa forma? É isso aí, tem várias atividades físicas. Tem a parte do CrossFit, né? Tô vendo aqui também, Rodrigo, que você tem um esquema bem legal, cervejinha da Corona. O cara vem aqui, joga um beach tênis, curte um solzinho, se não quiser jogar no sol, tá lá a quadra coberta, ainda tem uma Corona no final, né? É, a gente tem um espaço da própria Corona, né, que patrocina a gente aqui. Para quem quiser relaxar, vir bater um papo, fazer qualquer reunião, só vir aqui também procurar a gente, que a gente pode atender da melhor forma, bebendo aquela Corona gelada. Para quem não sabe, o Gustavo, o Carlos Borges e o Mário Silva, o Rogério, ele é irmão do Robertinho, o melhor goleiro do mundo de beach soccer. E o Rogério, ele é multicampeão com o Flamengo, com a seleção brasileira de beach soccer, que é um cara super inteligente e é muito legal esse espaço aí. Não deixe de passar essa oportunidade para vocês estarem lá.
Eu estarei lá, independente de ser Botafogo ou não, de trabalhar no Botafogo, enfim. Eu vou estar lá. Profissionalismo é uma coisa. Mas você sabe que tem que limpar, logicamente, aquela churrasqueira, que vai fazer uma limpeza geral para poder deixar a arena bonitinha. Então vamos fazer o seguinte: bye bye lixo, tá pintando no pedaço. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E para fechar esse primeiro bloco, Mário Silva, o nosso Bocão colocou a questão do Dorival Júnior. Eu queria que você analisasse o Dorival Júnior, porque a gente tinha muito, na sua época, minha época também, mais do que o do Bocão, mais ainda do que o do Gustavo Cunha, a questão de que tinha muito treinador para apagar fogo, tipo treinador bombeiro, né, que apagava o fogo, arrumava a casa e aí entrava outro técnico. Você acha que o Dorival é por aí esse técnico, ou qual é o nível dele em relação a Fernando Diniz, comparando ele com o Fernando Diniz, hein, Mário? São duas maneiras de trabalhar diferentes. Eu acho que eu conheço treinadores que largaram clubes no meio do caminho e treinadores que foram demitidos pelo telefone. Isso acontece no futebol. O Cláudio Garcia, por exemplo, quando deixou o Fluminense pelo Flamengo, ele nunca mais trabalhou no Fluminense. Naquele ano, o Flamengo perdeu o campeonato para o próprio Fluminense. O caso do Dorival Júnior foi feito com ele uma das maiores injustiças do futebol brasileiro em todos os tempos. Ele conquistou 2 títulos importantes pelo Flamengo, entrou no esquema tapa-buraco, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Taça Libertadores da América. Foi dito a ele, e ele deixou escapar isso no último domingo, que falaram o seguinte: feijão com arroz, qualquer um faz com aquele time. Quer dizer, com aquele time não precisa nem treinador, por isso que ele ganhou as 2 competições. Demitiram ou não renovaram o contrato com uma pessoa afável, educada e bom treinador. Não é o Pepe Guardiola da vida, mas é um bom treinador. O que aconteceu? O castigo agora não vem mais a cavalo, nem tampouco a avião a jato. O castigo vem por e-mail. E mandaram um e-mail comunicando que o São Paulo foi campeão com o Dorival Júnior. Bem feito. Bem feito. Com relação ao Fernando Diniz, ele tem um esquema, ele é de uma nota só, mas o esquema dele vem funcionando, se bem que esse ano está oscilando muito. E a cabeça dele não tem como ser diferente, está dividida entre a seleção e o Fluminense. Agora, se você me perguntar quem é que você prefere, eu sou mais do estilo Dorival Júnior. Eu gosto mais da maneira do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, você olha para ele, ele te passa doçura, bondade, passa assim uma situação de tranquilidade. Eu encontrei com ele uma vez no shopping e ele atendendo as pessoas com a maior tranquilidade, afável. Tem uns que são as cavalgaduras, né? Não cabe acreditar. Mas tem outros que não. Fico com o Dorival Júnior. Valeu. Vamos fazer o seguinte: o carrinho vermelho está chegando para a gente fechar o primeiro bloco. Vamos lá com os Inset Bom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Voltamos para a segunda parte do programa Max Esporte na TV Max, 8 da noite, às terças-feiras, meia-noite em Repeteco,
você curtindo, falando de futebol, falando de outros assuntos também aqui dentro do programa Max Esporte. Sempre em nome de Rem TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E do carrinho vermelho da 7 Bom, tá certo então? É hora da gente começar o segundo bloco. E a gente começa o segundo bloco com o nosso Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas. Fala aí, meu querido Paulinho, diga o que você tem, qual é o seu recado aí? As minhas saudações a você, Carlos Borges, ao Mário Silva, ao Otávio, ao Gustavo Cunha, hoje especialmente participando conosco, e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Liga Italiana. O Napoli, campeão em título, vai mal das pernas. O Santana. A liderança está nas mãos das equipes de Milão. A Inter de Milão tem 15 pontos e está na frente do campeonato italiano. Na segunda posição vem o Milan com 12 pontos. São as equipes que estão nas primeiras posições da Liga Italiana. Valeu. Agora é a hora do Paulo César Oliveira falar com o Mário Silva. Meu querido Mário Silva, um recado para o nosso Paulo César Oliveira aí. Sempre um prazer falar com o Paulinho, tricolor, tá de olho no jogo contra o Internacional. Paulo, me diga uma coisa, Vinícius Júnior faz falta mesmo, que sacode tomou o Real lá do Atlético de Madrid, conta pra gente. Mário Silva, no futebol europeu ninguém tem dúvidas da grande qualidade e obviamente o futebol excelente praticado por Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Mas talvez Carlo Ancelotti tenha superestimado as possibilidades de substituir o atacante brasileiro. Vinícius Júnior, às voltas com uma contusão isquiotibial e que vai levá-lo pelo menos a 5 semanas de parada em relação às suas atuações, foi substituído por Rodrigo. O esquema era evidente. Rodrigo seria o homem de ataque e municiador do ataque do Real Madrid. Mas o adversário não era um adversário qualquer. Era o mais tradicional da Espanha, ou seja, aquele que faz o derby mais competitivo, justamente o Atlético de Madrid, que tem também 16. O Real Madrid foi para a terceira posição com 15 pontos e o Atlético de Madrid, que foi o vencedor do grande derby, fica na 5ª posição, tem apenas 10 pontos ganhos. Valeu, Paulinho volta já, no terceiro e último bloco, com o nosso Octávio Bocão e com o Gustavo Cunha. Bota a galera de novo aqui comigo, aqui no quadro. Ô, Octávio Bocão, o Vasco venceu e bem saiu da zona de rebaixamento. Eu coloco o seguinte, o Vasco pode ser o fiel da balança em relação ao pessoal lá de cima. Por exemplo, vai jogar com Botafogo, Palmeiras, Grêmio, o Red Bull, o Bragantino, o Atlético Paranaense. O que você acha? Ele pode ser o fiel em função do que ele está fazendo, do que ele está conseguindo, 3 vitórias seguidas, o que ele está tentando fazer? O que você acha? Mostra até um campeonato brasileiro bastante equilibrado, como sempre foi. A gente sabe que não é, talvez, um campeonato de um nível técnico absurdo, mas é bastante equilibrado. O Vasco vem surpreendendo, até por conta do Ramon Dias, que era de se esperar. É um desafio diferente para quem está lá em cima. Quem está lá embaixo chega, continua perdendo, ele vai até a página 2. Mas quando a primeira vitória, animicamente, motivacionalmente, acaba o time conseguindo comprar uma ideia de um treinador que tem as características de mudar elencos, mudar, potencializar jogadores, que eu sempre falo sobre isso. E o Vasco está num momento maravilhoso. O Vasco não tem um grande elenco. O Vasco, como o São Paulo, que eu falei aqui, sempre disse isso. O Vasco hoje tem mais treinador do que elenco. E o Ramon Dias está tendo sucesso animicamente, motivacionalmente. Quando você ganha uma partida, você mexe com o seu grupo. A gente viu alguns vídeos da Vasco TV em relação ao auxiliar técnico, que é filho do Ramon Dias. Não tem muito o que dizer. É motivar os jogadores a comprar ideia e, é claro, tem que estar com a sorte. O trabalho vem junto com sorte. O Vasco ontem, ele conseguiu, além de ter um jogador expulso do América Mineiro no primeiro tempo, o Vasco deu um chute a gol. Foram 13 finalizações do América contra nenhuma do Vasco da Gama. E se sobrepôs ao adversário durante o segundo tempo, que era de se esperar ser mais ofensivo. O Vasco tem alguns jogadores importantíssimos. Jair fez o gol da vitória. O Paulinho é um ótimo jogador. O centroavante lá, que também briga o tempo todo, tem aquela característica de muita briga do sul-americano propriamente dito. Mas eu acho que o Vasco está num bom caminho. Eu sempre disse também, como o Mário Silva falou no início do programa, que o Vasco não cairia.
Eu acho que o Vasco está no caminho certo. Lembro-me muito bem quando o Botafogo, quando o Jair Ventura, que o botafoguense não gosta muito, mas ele levou o Botafogo em 2017 para a Libertadores, pegando o time na zona de rebaixamento. Não sei não, hein? Tem jogo pela frente, mas eu não sei não, hein? Ô, Mário Silva, o Vasco consegue, com grandes jogadores de nível internacional, até conversando com o Paulo César Oliveira em off, ele falou o seguinte: o nível dos jogadores profissionais na Europa, às vezes é diferente a forma de jogar. O Payet, que está vindo jogar, o próprio Verratti, que é argentino, mas já jogou na Europa, alguns jogadores que estão por aí. O Vasco, você acha que pode ser o fiel da balança? Eu continuo nessa pergunta para o Bocão, para você também. Olha, o Vasco pegou alguns jogadores cascudos, como o Verratti, como o Payet, e trouxe um treinador cascudo, que foi um grande jogador e realmente é um treinador que deu uma outra motivação. O trabalho de motivação foi muito grande. Nesses 3 jogos, o Vasco pegou 2 times que estavam com ele lá no buraco e venceu os 2, além do Fluminense, e agora vai ter pela frente o Santos, que também tem que vencer ou pode negociar um empate. Eu acredito que o Vasco vai tirar pontos importantes de alguns postulantes ao título, porque ele está num crescer. O elenco não é muito grande, mas tem jogadores que estão subindo de acordo com os jogos. O Pedrinho é um deles, o Paulinho é um deles, o Rossi voltou muito bem, Verratti, o Sebastião quando entra, o Peck, e tem um outro detalhe, Léo Jardim ontem fez uma partida excelente, e mexe bem no treinador Ramon Dias, que enxerga. Então, eu repito, o Vasco, na minha opinião, não cai e pode ser fiel de balança, porque você perder para o Vasco, no momento, você está perdendo 3 pontos que valem 6, porque pode o Vasco ganhar, por exemplo, do Palmeiras e não ganhar do Botafogo. Ele não está no mesmo top, como se dizia antigamente. Então, vamos ver. Gustavo Cunha, nas redes sociais, como é que foi essa terceira vitória seguida do Vasco? A torcida já está acreditando que não cai, é isso? Borges, a torcida do Vasco deu uma animada assim com essas vitórias aí que o Vasco conseguiu. Aquele pessimismo que tomou conta da torcida na época do Barbieri, agora a coisa está mudando. E muda porque o Vasco está fazendo por onde. O Vasco, como o Mário falou, e o Bocão falou também, o Vasco contratou aí um treinador cascudo, trouxe reforços pontuais, o Paulinho está muito bem, o Verratti foi uma baita contratação, e já tinha alguns jogadores também que podiam crescer, ajudar o Vasco a crescer e sair da zona de rebaixamento, como o Léo Jardim, que ontem fez uma partida excepcional contra o América, o Léo zagueiro, aí chegou o Medel também. Então o Vasco mudou da água para o vinho. O torcedor agora está mais confiante e a gente espera, né, Borges? A gente quer ver um futebol carioca forte, que o Vasco aí se consolide fora da zona de rebaixamento, se mantenha na primeira divisão, e agora com o Ramon no comando, está fazendo por merecer. O Vasco está fazendo, sabe o quê? Limpando, tirando o rato aqui, barata lá. Vamos lá, o nosso Insete Bom, o Vasco chamou e está limpando a casa lá em São Januário. Vamos lá. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insete Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insete Bom é bom. Mário, agora eu queria falar do Botafogo, porque a questão do Botafogo é o seguinte. Eu estou comparando o técnico, o Lage,
com Abel Ferreira, em termos de entrevista coletiva. Ele passa do ponto, que nem o Abel Ferreira passa um pouco do ponto, às vezes. Os dois portugueses, o Abel Ferreira e o Lage. O que você acha? Compara aí o Lage com o Abel Ferreira, meu querido Mário Silva. Dá uma comparada nesses dois, em termos de entrevista coletiva, de chegar lá e fazer uma grande confusão, como ele fez, e agora, dessa vez, dizendo que não, tem que também um tipo de entrevista bem forte. Como é que você vê os dois aí? Olha, o papel do repórter é perguntar. E o perguntado, o inquirido, responde se quiser. Certo? O mínimo que se pede é urbanidade, educação. Eles não estão acostumados com essa situação de todo dia ter que falar. Todo dia não. Depois dos jogos e antes dos jogos. Se bem que na Europa, às vezes, o treinador fala um pouquinho e tal. Mas não é uma coletiva na extensão que é a nossa. E eles não pegaram a minha fase de repórter, que é um outro departamento. Então, o problema é que eles cometem algumas indelicadezas. Tem repórter, realmente, que pergunta coisas absurdas. Por quê? Porque como os repórteres não podem assistir os treinamentos, entra em campo a suposição. Entra em campo eu acho. O cara não viu. Então gera crise, gera uma série de coisas, porque o cara não viu, ele não está lá. Certo? A gente que fez Copa do Mundo sabe que era o posto mais difícil do mundo era conseguir notícia. Porque depois que inventaram a tal da zona mista, virou zona. Certo é esse. Então, no caso, tanto o Abel quanto o Bruno Lage, eles às vezes são indelicados. Eles podiam trocar a indelicadeza, dizendo assim, essa pergunta eu não vou responder. Ele não é obrigado a responder. Ele não pode proibir que o repórter, também com educação, pergunte. Às vezes os caras perguntam bobagem, mas isso fica na conta, né? Como é que você vê essa situação aí do Lage e do Abel Ferreira? Porque eu estou lembrando do Abel Ferreira, porque ele faz mais ou menos o tom do Abel Ferreira. E outra coisa também é a questão da declaração do Luiz Castro, que declarou lá da Arábia, dizendo que ficou muito chateado com a torcida do Botafogo por causa da Taça Rio, que tinha uma faixa dizendo fora, Luiz Castro, essas coisas todas. Analisa isso tudo aí, esse bolo todo botafoguense. Então, na realidade, eu acho que esses treinadores, na realidade, eles não pegaram as transições do VAR, né? Primeiro que eles não pegaram na cultura deles lá as transições do VAR. O Campeonato Brasileiro talvez seja o mais competitivo do mundo, como todo mundo sabe, mas há também aquele misto, aquele sentimento de que eles mesmos falam de sistema, de não sei das contas. Claro que existe até uma, não digo tendenciosa arbitragem, mas existe algumas coisas no futebol brasileiro que incomodam as pessoas que vêm de fora. Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É óbvio, ficou bem claro que é uma cultura que eles se cobram demais. E a gente talvez não esteja acostumado com isso. O Mário Silva falou uma coisa interessante, que é verdade, porque na realidade esses treinadores, eles às vezes falam sem ter uma blindagem para falar o que eles sentem, porque eles estão predestinados ou predeterminados a falar o que eles já escutaram do outro lado. Mas é óbvio, por exemplo, nós vimos ontem o Flamengo em São Paulo, no domingo, o Flamengo em São Paulo, que a gente não falou do Braulio, a gente não falou do VAR. É simples, nós não temos que falar do árbitro, que quem faz o espetáculo são os jogadores. E quando fica muito determinante a uma situação de erros de arbitragem, de VAR, que a gente fala isso aqui há muito tempo, né, Borges, Mário Silva e Gustavo Cunha, a gente fala há muito tempo que aqui os árbitros, eles são muleta, o VAR virou muleta de árbitro. Então a concentração que era para ser muito maior acaba não acontecendo. E a gente transfere essa responsabilidade, talvez, de um resultado ruim de algum clube para a arbitragem. E isso é muito ruim. Ninguém lembra que quando o Botafogo ganhou de 3-4, que teve erro de arbitragem, a gente foi lá e crucificou um VAR, uma arbitragem. Então, nós estamos muito dominantes a falar muito mais de arbitragem do que propriamente. Claro que Abel Ferreira e Bruno Lage passam dos limites, porque eles são exigentes. E sendo exigentes, principalmente o Abel Ferreira, que conquistou muita coisa
pelo Palmeiras quando chegou e que ninguém acreditava. Eu acho que o Bruno Lage está num processo que ele não vai ficar no Botafogo, né? Ele está... Aí a gente vai entrar no Botafogo depois para falar um pouquinho, que eu acho que ele perde um pouquinho esse elenco, quando ele entrega, põe o cargo à disposição e aí começa a transferir a responsabilidade para ele. E aí eu acho que já não é tão legal assim, sem ter ganho nada. O Gustavo, como é que está sendo o torcedor nas redes sociais do Botafogo? Estão ainda desconfiado em relação ao Lage, em função da questão contra o Flamengo, depois dessas derrotas, essa sequência de jogos não muito bons do Botafogo no segundo turno? Como é que está nas redes sociais, hein, Gustavo Cunha? Borges, o torcedor do Botafogo ainda está confiante no título, afinal, ainda são 7 pontos de vantagem aí que o Botafogo tem, né? Lógico que antes o Botafogo estava jogando um futebol melhor, estava com uma vantagem maior, mas o torcedor ficou sim com um pouquinho de pé atrás aí com essas últimas atuações do Botafogo. Mas, como eu disse, pela diferença ainda ser de 7 pontos, uma diferença considerável, o torcedor está com o pé atrás, mas não deixa de também tá otimista, né, com esse título aí que não vem há muitos anos para o Botafogo. Ô Bocão, você queria falar do Botafogo, aproveitar que você está comendo uma bolacha preta e branca, uma bolacha com chocolate. É uma uva, adoro uva. É uva, pensei que era aquela chocolate e aquele creme branco, né? Que tem aqueles biscoitos recheados. O que você acha do Botafogo? Você queria falar do Botafogo? Essa sequência, tá? É normal essa sequência do início do segundo turno? Dessa forma que foi, não. Eu acho que o Botafogo começa a padecer de uma queda de rendimento. A gente fala em oscilação. Mas houve uma queda de rendimento, principalmente por conta da parte física. Eu acho que o Botafogo caiu um pouquinho esse rendimento físico, isso acaba afetando a condição técnica de cada jogador, que a gente começa a avaliar a individualidade de cada jogador. O Botafogo pegou... Eu viajei nesses 3 jogos do Botafogo aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians. Eu fui lá e vi um time que não pode ser tão retraído assim. Eu acho que o esquema de jogo, o modelo de jogo do Bruno Lage é uma coisa que me incomoda. O Botafogo era um time não reativo, que muitas pessoas compraram essa ideia do Palmeiras na época, Palmeiras ganhando tudo, que era um time retranqueiro que saía no contra-ataque. Mentira. Isso é uma estratégia de jogo que o Botafogo teve até com o próprio Luiz Castro, que era baixar um pouco mais suas linhas, deixar os seus zagueiros um pouco mais próximos ao Lucas Perry, que quando passava daquela última linha de defesa do Botafogo com o Adriel e Cuesta, nós tínhamos um outro obstáculo, que era o Lucas Perry, muito próximo. Hoje o Botafogo subiu suas linhas, você induz os seus zagueiros a subir um pouco mais, jogar no meio de campo, e se você não pressionar o homem da bola para essa bola longa, os zagueiros nossos vão correr para trás, que não tem muita velocidade, que é o caso do Adriel e do Cuesta. Valeu, então. Mário, nós já vamos falar do Flamengo e do Fluminense, que joga amanhã contra o Internacional, primeira partida das semifinais da Libertadores América. A gente vai fazer o seguinte, vai no saco de lixo, o saco de lixo da dona de casa, Bye Bye Lixo vem aqui para fechar esse segundo bloco. Você já sabe, TV Max, aqui o Rio, corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Max Esporte, sempre às terças-feiras, às 8 da noite, e o Repeteco à meia-noite,
você curtindo tudo de futebol e outros esportes também. Falamos aqui de muitas coisas dentro do programa Max Esporte. Sempre em nome de Rem TV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. Tem Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. E também o vermelhinho, o carro vermelhinho da Insetbom, tá certo então? E agora o Paulo César Oliveira vai comunicar, sabe com quem? Com o Octávio Bocão. Bocão, à sua disposição, nosso Paulo César Oliveira, da capital da Europa, Bruxelas. Alô, meu grande amigo Paulo César Oliveira, ansioso para esse jogo de amanhã de Fluminense Internacional pela Libertadores, hein? Tu deve estar muito ansioso. Aí vai ser de madrugada e você não vai dormir. Mas antes disso eu quero saber, como é que está o Campeonato Português, hein? Grande Otávio, vamos falar então sobre Liga Portuguesa. Até a última semana, o nosso foco principal era o Boa Vista, que a despeito das situações de salários em atraso, vinha conseguindo resultados excelentes, surpreendentes e se posicionando na frente da Liga. Mas no último fim de semana o resultado foi meio cruel. Perdeu em Braga no Municipal por 4-1 para a equipe do Sporting de Braga e obviamente perdeu a liderança. O Benfica foi a Portimão, venceu o Portimonense pelo placar de 3-1, conseguiu continuar a perseguição dos principais líderes, enquanto que Porto e Sporting venceram as suas respectivas partidas. O Porto faturou em casa pelo placar de 2-1 a equipe do Arouca, enquanto que o Sporting venceu a duras penas no finalzinho de jogo a equipe do Rio Ave por 2-0. Com esse resultado, o Sporting fica na frente em termos de saldo de gols, mas Porto e Sporting repartem a liderança da Liga Portuguesa, ambos com 16 pontos ganhos, com o Benfica na segunda ou terceira posição, melhor dizendo, com 15 pontos ganhos. Para a jornada de número 7, espera-se um grande confronto. Benfica e Porto jogam no Estádio da Luz, um jogo que pode catapultar o Benfica à liderança do Campeonato Português. Próxima rodada promete ser muito quente com esse super clássico Benfica-Porto. Olha, agora o Gustavo Cunha vai fazer uma pergunta para o Paulo César Oliveira. O Gustavo Cunha é que pegava essas matérias na Roquete Pinto, né? Para passar, logicamente, para a gente lá na equipe da Roquete Pinto em 2019. Gustavo Cunha, à sua disposição, Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas. Mandar um abraço aí para o amigo Paulo César. É um prazer estar falando com você. Tive a oportunidade de te conhecer lá na 94, como o Borges falou. Te admiro, te acho um grande profissional. E, Paulo, conta aí pra gente as últimas do campeonato francês e do campeonato alemão. Grande Gustavo, que prazer em tê-lo conosco no programa e, obviamente, para fechar duas ligas quentíssimas, a Liga Alemã, Bundesliga, e a Ligue Française, a Liga Francesa. Vamos então à Liga Alemã com a situação bem quente e, obviamente, é tão difícil manter a regularidade para se disputar com o Bayern de Munique, que é sempre uma equipe muito regular e por isso que ganhou 10 campeonatos seguidos na Alemanha. O Bayern de Munique continua a sua corrida para o 11º campeonato alemão. Está na frente, mas tem, obviamente, o Bayer Leverkusen, este ano que faz também uma excelente campanha. No fim de semana, o Bayern demonstrou a sua qualidade. Eu falo do Bayern de Munique, venceu em casa o Bochum pelo placar de 7-0. É isso aí, 7-0, foi uma vitória categórica, absolutamente incontestável e, obviamente, contou com a perseguição direta. Todos com 13 pontos, enquanto que o Stuttgart vem na segunda posição com 12 pontos ganhos e o Leipzig, também com 12 pontos, está na quarta posição. A Ligue Française é nosso último destaque de hoje. Uma vitória categórica do Paris Saint-Germain e selando a vitória da equipe do PSG por 4-0 contra o seu principal rival. Mas na Liga Francesa, a grande surpresa é a equipe do Brest, que está na frente da competição, faz uma excelente participação e ocupa a primeira posição na Liga Francesa. O Brest tem 13 pontos ganhos, o Nice vem na segunda posição com 12 e o PSG aparece apenas na terceira posição com 11 pontos ganhos. É o fim de papo por hoje. A nossa próxima participação será na semana que vem. E a todos vocês que acompanham esse Max Sport na TV Max, o nosso forte abraço. E, é claro, voltaremos, como sempre, de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Valeu. Vamos falar de Flamengo agora. E eu queria, logicamente, as coisas estão correndo. São Paulo sair, Tite vem aí e tal. Você acha que é o momento de trocar técnico mesmo, Mário Silva? Esse é o momento? Porque já teve outros momentos, né? Quanto ao Olímpia,
E agora, é esse o momento ou não? Não tem mais jeito, né? Olha, eu acho difícil você continuar com um treinador que não ganhou e que perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, que ele e o time, é claro. E está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro com o elenco que ele tem. Se fosse outro treinador, a gente podia parar para pensar o seguinte: foi colocado aí, com muita propriedade pelo Gustavo, que com o Dorival jogou Pedro e Gabigol e jogaram bem, que o Bruno Henrique estava machucado. Agora, se você fizer uma análise do que vem acontecendo, vamos por partes. Não está bem o Ayrton, que depois que voltou da seleção parece que desaprendeu. Everton Ribeiro bem não está. Gabigol chegou a ir para o banco, que também não está bem. Idem para o Pedro. Falei 4 jogadores. 4 jogadores importantes. Então é aquela famosa oscilação que caiu na mão do Sampaoli. Agora, vai trocar o treinador? Vai botar quem? O Tite? Será que ele vai pegar a bucha? Pode ser que ele pegue, porque vem com a multa rescisória e o Flamengo está pagando multa rescisória toda hora. Para mandar o Sampaoli embora, tem que pagar a multa rescisória. E o Flamengo ainda tem jogos pela frente que podem levar a Libertadores e numa situação boa. O campeonato não acabou ainda. Mas será que o vestiário não está na mão do Sampaoli? A gente não sabe, porque a gente não frequenta, não pode ver treino, não tem mais aquele métier e começa o chutômetro. Tem gente chutando para tudo que é lado, tem manchetes assim, ambíguas. Flamengo contrata um grande jogador, aí tu vai ver o que está no texto, foi o cara que o Flamengo comprou um ano atrás. Flamengo vende jogador. É assim que eles funcionam. Então, no meu entendimento, ele vai continuar. Eu acho que ele vai continuar. Trocar agora, eu acho que o Flamengo vai continuar com ele, porque eu acho que o Flamengo tem olho num treinador argentino chamado Vojvoda, que está no Fortaleza, que pode ser o treinador no ano que vem. Acredito que uma proposta forte ele não vai resistir. Meu querido Bocão, você não é mãe de Ná, mas disse aqui no início do ano que o Flamengo não ia ganhar nada. Por que você falou isso? Então, em cima de tudo que o nosso grande mestre Mário Silva falou, eu acho que o problema do Flamengo, isso foi perceptível durante toda a temporada, não foi treinador. Claro que alguns treinadores inventaram, Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira, quiseram inventar, os jogadores não compraram a ideia. O problema do Flamengo é que esses jogadores, não é que eles envelheceram, a rotina cansa. Eu digo isso aqui há muito tempo. Tem jogadores que não querem mais, eles não querem sair do Flamengo para ser protagonistas em outros clubes, ganhando o que eles ganham, ganhar o que eles ganharam no Flamengo. Vocês acham que eles vão arriscar como projeção de carreira a vida deles? Se não for de agrado dos jogadores, esses jogadores não vão render, eles não vão se dedicar como se dedicaram tanto esse tempo todo no time do Flamengo. Então eu acho que, a princípio, o Flamengo não tem uma comissão permanente, vamos deixar bem claro isso. Então, se o Sampaoli foi embora hoje para terminar alguém no campeonato até o final, que seria importante para o Flamengo estar na Libertadores, não ganhou nenhum título. Estando em 7º, tem jogos importantíssimos. Será que esse grupo vai render? A gente fala muito do treinador, a gente foi muito incisivo e contundente durante toda a temporada falando dos treinadores do Flamengo. E há uma divergência, e eu vou dar uma notícia aqui, que é um passarinho que me falou que o Everton Ribeiro pode ser que seja, ano que vem, esteja no Fluminense, hein? Olha a informação que eu obtive, uma informação não é oficial, é claro, mas as pessoas já me falaram que o Everton Ribeiro tem a possibilidade de vestir a camisa do Fluminense, principalmente com a campanha do Fluminense que vem fazendo esse ano. Libertadores, vai chegar na semifinal, se o Flamengo, a gente vai falar do Fluminense daqui a pouco. E a multa rescisória do São Paulo hoje é 7.900.000. Para quem tem 1 bilhão em conta, pagar a multa agora, mas vai botar quem?
Se você falasse assim, os jogadores falassem assim, olha só, vamos fechar com o Felipe Luiz assume aí, não dá para jogar mais, vem aqui, assume, e a gente joga, é mais ou menos o que está acontecendo no Flamengo. Quem manda são os jogadores. Pode vir o maior treinador do mundo, Guardiola, se não comprar a ideia, se os jogadores não comprar a ideia do treinador, ninguém joga no Flamengo. Ninguém joga. O único que está querendo hoje é o Bruno Henrique. Tem um detalhe importante. Todos estão mal fisicamente, é perceptível. E se você não tiver um condicionamento físico muito bom, você não consegue executar a tua parte técnica. E o teu individual some e o coletivo já não funciona. Ô Gustavo Cunha, falando desses que estão mal fisicamente, um deles é o Gabigol, né? Tá com uma mala enorme, né? A mala dele traseira tá bem... Ele vai na frente e a mala traseira ainda tá chegando lá na frente para ele chegar na bola. Como é que tá nas redes sociais a questão da torcida? Você que fez muitas matérias do Flamengo, né, no site, de Gabigol com torcida Gabigol. Como é que está esse papo, hein, Gustavo? Borges, a relação torcida-Gabigol já foi melhor. Realmente o Gabigol está aí precisando se recondicionar fisicamente, se dedicar mais. Ele não está sendo aquele jogador que a gente sabe que ele pode ser, aquele jogador decisivo, que chama a responsabilidade e resolve os jogos. E não só o Gabigol. Pelo que eu estou vendo, os torcedores do Flamengo estão bem irritados com o Sampaoli, não gostam do trabalho do argentino, e outros jogadores também estão sendo criticados, né, pelo desempenho. Como o Mário falou, o Ayrton Lucas, depois que voltou da seleção, parece que desaprendeu a jogar. O Bocão falou muito bem aí, o Everton Ribeiro também teve uma queda absurda, mas a gente sempre espera mais do Gabigol, porque a gente sabe que ele é diferente, a gente sabe que ele é decisivo, então a torcida cobra porque sabe que ele pode desempenhar melhor. Então, deu uma estremecida aí na relação. Na relação, né? Mas para muitos a gratidão ao Gabigol é eterna. Então, eu diria assim, que é bem dividido, entre o amor e o ódio ali, mais ou menos. Valeu, Silva, então. Borges e Cunha, rapidinho. Fala. Mário Silva, Borges e Gustavo Cunha. Como é que um jogador que foi decisivo em quase todas as decisões do Flamengo, como é que ele não sai jogando num jogo decisivo, independente do condicionamento técnico dele? Como é que pode isso? Aí é que está. Né? Mas eu acho que sim. O Flamengo vai fazer, sabe o quê? O Flamengo vai ter que fazer o quê? Tirar rato, tirar barata, tirar todo mundo. Limpar lá em 7 bom. Vamos lá em 7 bom. Olha. Da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. E a gente agora tem que falar de Fluminense e Inter. É o jogo de amanhã, primeiro das semifinais da Libertadores. É o caminho que o Fluminense está buscando, esse título que perdeu lá para a LDU lá atrás, né? Foi até a final e perdeu para a LDU. Mas foi criticado, Mário, o Fernando Diniz, muito, e ele não gostou da questão do esquema defensivo do time, que o time tem levado mais gols que levava anteriormente. Como é que você vê? O time está realmente mal em termos defensivos? Aquela recomposição não está sendo a mesma do Fernando Diniz no início do Fluminense? Nós estamos já na beirada de outubro, certo? As perninhas começam a sentir. O preparo físico começa a apitar. Tem que ter reservas. Reservas dobradas, reservas físicas e reserva de peças. O Fluminense não tem peças. O Fluminense é um elenco enxuto.
Ele está fazendo uma tentativa com o Marcelo no meio campo, porque ele já viu que o Marcelo na esquerda não marca ninguém. Né? Marcelo não marca ninguém. O Marcelo, desde o tempo do Real Madrid, não marcava. Montava-se um esquema para ele, dava a sua qualidade. Então, eu acho que o Fluminense tem o jogo da vida dele contra o Internacional. Pode passar, mas não se iludam. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque o Inter, dos clubes que estão nessa semifinal, ele está muito bem preparado e na encolha. Ninguém fala do Inter. Fala do Boca, fala do Palmeiras, fala do Fluminense. O Inter, o Colorado está lá. Agora, o time do Fluminense, ele não tem reservas. Ele perde uns... Samuel Xavier, se sair, não tem quem botar no lugar. E por aí vai, entendeu? É difícil. Tira o Cano, não tem ninguém para botar no lugar dele. Então, as peças são poucas. O Diniz se vira como pode. Mas ele já foi gênio e ele não desaprendeu. Mas eu repito, não é fácil o caminho do Fluminense com o Internacional. Ô Bocão, o Mário falou do Marcelo. Você botaria o Marcelo no meio de campo? Essa é uma pergunta. Outra, a questão defensiva de recomposição está na questão de botar o John Kennedy, porque o John Kennedy é um jogador muito mais ofensivo que o defensivo. E quando jogava com Cano, Arias e o Paulo Henrique Ganso, o time fazia a composição defensiva mais rápido. Você entraria com o Marcelo no meio de campo e ainda continuaria com o John Kennedy no ataque, não? Então, o Fluminense joga o primeiro jogo em casa da Libertadores. Isso. Então, acho que o posicionamento hoje, a estratégia do Fernando Diniz é justamente você fazer o resultado aqui. Você não sabe o que vai acontecer lá. E lá vai estar o Inter, como o Mário Silva muito bem disse, para variar, foi uma aula hoje aqui. É legal falar isso. O Inter é copeiro, ninguém fala do Internacional, mas o Inter é um time copeiro. Tem uma bagagem, tem um lastro, tem um time competitivo, aguerrido, que é o que exige hoje muito mais da parte individual. O Fluminense hoje não pode se tornar, quando eu falo hoje no contexto, né, vai jogar amanhã um jogo importantíssimo, um jogo da sua vida, porque em 2008 perdeu a final, o Fábio logo no ano seguinte, em 2009, também perdeu uma final jogando pelo Cruzeiro. Então eu acho que o Fluminense não pode se tornar um time previsível. Quando se fala de Marcelo, o Marcelo com a sua qualidade ofensiva, ele pode pifar um jogador, seja na lateral, seja no meio de campo. É um jogador versátil, com repertórios, que pode sim, ofensivamente, ajudar o Fluminense. O Fluminense não é só o Marcelo, não é só o Cano, como mesmo disse o nosso querido Mário Silva. É óbvio que o Fluminense, não sendo esses jogadores individualmente falando, o Fluminense precisa ter uma variação tática. Se você for um time previsível contra o Internacional, você não tem depois aquela... o repertório, né? Ter uma variação para que você possa reverter o resultado, se por acaso o Internacional saia ganhando o jogo logo de início, ou seja, durante o jogo. Tem peças importantes que podem mudar, o Alexander voltou bem, John Kennedy, mas o Mário Silva foi muito feliz quando fala que não tem ainda aquele elenco recheado, robusto, que pode mudar o resultado. É um time muito ofensivo quando quer ser, é um time de controle de posse de bola, que faz o adversário se irritar e tem o momento certo para dar o bote. Mas essa recomposição do Fluminense é muito em cima do que vai oferecer o Internacional. Eu sou muito cauteloso e comedido para pré-avaliação de jogo. Ganhou, tá bem, perdeu, é o pior time do mundo. Eu acho que cada jogo tem a sua história. Essa é a minha avaliação, meu pré-julgamento. Nós estamos em cima. Gustavo Cunha, para fechar, a gente vai pedir o seu placar para Fluminense Internacional amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã. O que você acha que vai dar? Fluminense Internacional amanhã, seu placar. Borges, um jogo difícil. Os dois times têm uma campanha aí bem parecida na competição, mas eu vou apostar na força do Fluminense jogando em casa. Concordo aí com os colegas que não vai ser um jogo fácil, então acho que se o Fluminense conseguir aí 1-0, 1-0, né? É um bom resultado, é um resultado perigoso, mas pela dificuldade do jogo, se ganhar de 1-0 e dependendo de como for lá em Porto Alegre, consegue essa vaga, Borges.
Mário Silva, seu resultado para amanhã, Fluminense Inter. Como diria o Denis Menezes, grande repórter, o Fluminense é o Rio na Libertadores. Mas eu acho que vai dar empate, 0-0. Você, Bocão, qual o resultado? Eu já posso dar boa noite? Não, 2-2 para mim. Já dá uma boa noite agora. Diz aí. Você quer mandar um recado para alguém? Não, eu quero mandar recado. Eu estou todo dia, diariamente, de meio-dia, a partir do meio-dia, no Resenha Alvinegra, no YouTube, no Facebook, falando sobre Botafogo, mas é democrático, chega, entra qualquer torcedor de qualquer time. Um beijo, Borges, Mário Silva, Gustavo Cunha. Muito obrigado pela honra, Gustavo. O Carlos Borges, te amo, obrigado. Um abraço ao Gustavo, um abraço ao Mário Silva. O Mário tem algum detalhe? Boa noite, rápido. Não, boa noite, um abraço para o Ricardo Mazzelli. Eu estou no YouTube, Mário Silva e o futebol. Paquera lá e dá o seu clique, tá certo? Valeu. Ponto final no programa Max Esporte, sempre às terças-feiras, às 8 da noite, repeteco à meia-noite, aqui na TV Max. Você já sabe, o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com